Renato Gaúcho tem provado que o trabalho de Ceni no Flamengo foi ruim? Então, o Renato tem um início muito bom no Flamengo, isso é fato, com goleadas, e o torcedor do Flamengo é muito saudoso ali do time de 2019, do Jorge Jesus. Então, em alguns momentos, a gente ouve aqui os nossos colegas, o Asmar, o Viga, falando que lembra o time do Jorge Jesus, mas não acho que é uma prova de que o Rogério trabalhou mal no Flamengo. Eu não acho que o trabalho do Rogério foi tão ruim, acho que há um exagero, os resultados são bons, foi campeão brasileiro, foi campeão carioca, e acho que desde o início há, assim, não sei uma má vontade, mas não casou, assim, a torcida não ia muito com a cara do Rogério, a própria imprensa também no Rio de Janeiro, né, principalmente os que torcem para o Flamengo, então eu acho que também não havia uma boa vontade que há com o Renato, talvez eles achem que o Renato combina mais com o Flamengo, mas não acho que o bom início do Renato, que de fato é muito bom, descredibilize o Rogério Ceni. Acho que o Rogério fez um bom trabalho também. Eu acho a mesma coisa que o Bruno, que o Rogério o Rogério Ceni, para mim, na minha opinião, vai ser um grande treinador de futebol. O Renato é um treinador mais pronto, mais rodado, mais pronto. Sim. Então, tem uma diferença entre o Rogério e o Renato como treinador hoje. O Rogério pode até vir a superar o Renato Gaúcho como treinador de futebol. O que acontece, Bruno, e eu sinto, é uma rejeição enorme do Rio de Janeiro com o técnico paulista. É raro, muito raro um técnico paulista se dar bem. O Muricy se deu bem lá no Rio de Janeiro, foi campeão pelo Fluminense. Seu Walter Travalini lá atrás, era paulista também, se deu bem no Rio de Janeiro. Mas isso não é a regra. A regra é a rejeição. Rejeição. Para mim, o grande culpado dessa história toda, além de torcida, são os jogadores. E eu vou explicar por quê. Porque não se admite, de uma hora para outra, o jogador jogar com o afinco que vem jogando, com a aplicação que vem jogando, comemorar os gols da forma que comemora agora, vão lá e todos pulam em cima do treinador. Quer dizer, para mim era um desgaste do grupo dos jogadores com o Rogério Ceni. Isso para mim ficou claríssimo. Isso ficou claríssimo. Eu não sei como é que eram os bastidores lá do Flamengo, o ambiente de bastidor, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Jogador é assim, jogador quando quer que o técnico vá embora, ele corre pouco. Quando ele gosta do treinador, ele corre o dobro. E tem um detalhe também que o Rogério, no Brasileiro, né, que está em andamento, ele só teve o time titular na primeira rodada. Que depois ele perdeu para a Copa América o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Arrascaeta e o Isla, são 4 titulares. O Gerson foi vendido e o Rodrigo Caio também ficou fora em vários jogos, né? Então ele jogou quase todos os jogos do Rogério no Brasileiro, foram sem 5, 6 titulares. O que pesa muito, que o Flamengo ele tem um time muito bom, mas Arrascaeta fora, você não tem uma peça para repor o Arrascaeta. O Gabigol você tem o Pedro, tudo bem. O Everton, quando estava sem Everton e Arrascaeta, estava Michael e Vitinho, que é muito diferente. Outro patamar. Sim, aí saiu o Gerson, aí ele estava tentando com o João Gomes, estava tentando com o Thiago Maia, voltando de lesão. Agora o Renato voltou a usar o Arão como volante. Então também teve muitos desfalques, isso aconteceu até com o Domi lá atrás, que quando caiu ele estava com o time mais inteiro, mas ele jogou vários jogos sem 20 caras com Covid, ele mesmo pegou Covid, e hoje a exigência do Flamengo é que o Flamengo tem que ganhar tudo e dar show. Então isso é muito difícil. O Rogério foi campeão brasileiro e ainda assim o Rogério não conseguiu criar uma empatia. Sim, sem dúvida. Com o torcedor do Flamengo, com os jogadores do Flamengo. A gente sentia que não tinha... Mesmo na comemoração do título brasileiro, você viu, ele estava até meio sem graça no meio dos jogadores do Flamengo. Você que não estava num ambiente legal para ele. O Rogério tem uma marca tão grande com o São Paulo que quando ele for dirigir um clube assim, grandão, ele vai ter sempre esse problema. Pela marca que ele criou com o São Paulo. Ele foi lá pro Fortaleza, nossa, você sentiu um outro Rogério Ceni. O técnico do Rogério no Fortaleza, em termos de alegria, de ambiente... Estava muito à vontade. Muito à vontade, o grupo com ele, você sentia que o grupo estava com ele. Então, mas não é um Flamengo, não é um Corinthians, não é um Palmeiras. Então eu tenho essa sensação que ele vai ter dificuldade para dirigir esses times que são chamados os tops do futebol brasileiro, pela identidade que ele criou com o São Paulo. E quanto ao Renato, claro que ele sabe disso, o Renato é um cara que está aí no futebol há muito tempo como atleta e depois como treinador,
ele sabe que também ele vai ter um momento que o time vai ter uma queda. O time não vai ficar oscilar. goleando todo mundo o tempo inteiro. Então, também é perigoso isso de você criar uma expectativa. E ele já falou, né? vou ter que ficar mexendo no time, Sim. senão estoura todo mundo. Sim, aí depois em setembro vai ter data FIFA de eliminatória, ele vai ficar algumas rodadas de novo, assim, os mesmos caras que desfalcaram o Flamengo na Copa América, ou quase todos eles. Então ele sabe também que a expectativa que está sendo jogada lá no alto, daqui a pouco isso pode se voltar contra ele, que se não for show, ótimo, excelente, extraordinário, mesmo que seja bom, vão achar ruim. Então tem que ter esse cuidado. O tema que deram para nós nesse fim de semana aqui é de concordância, né? Sim, os dois, né? Troca de ideias, um debate. Troca de ideia. Eu acho que a empatia foi o fator decisivo para a saída do Rogério no Flamengo.